Olá, boa noite. Eu sou Randy e bem-vindo a Coisas do Randy. Andrei Rovanovich Tchikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936 em uma vila ucraniana chamada Yablaknoy. Seus pais eram Romano e Anna Tchikatilo. Ele nasceu na época do Holodomor, também conhecido como genocídio ou Holocausto ucraniano. Naqueles anos, ocorreu o processo de coletivação, realizado pela União Soviética, e o pai de Andrei tornou-se um prisioneiro de guerra. A mãe de Andrei teve que cuidar dele e da sua irmã de 7 anos, sem a ajuda de ninguém. Muitas coisas são ditas sobre a sua educação. Uma delas é que a mãe costumava contar para os filhos uma história terrível que os traumatizaram para sempre. Que o seu irmão mais novo, Stefan, foi sequestrado e canibalizado pelos seus vizinhos. Segundo essa história, alguém havia sequestrado seu irmão mais velho, chamado Stefan, para comê-lo. Mas embora a história pareça ter sido uma história para assustar as crianças, na realidade a situação não era tão estranha para a época. Tchikatilo cometeu seu primeiro crime em dezembro de 78. Ele tinha 42 anos, quando decidiu se aproximar de uma menina de 9 anos na rua. O seu nome? Yelena Zetnova, e ele a convenceu a acompanhá-la até uma cabana que ele possuía nos arredores da cidade. Seus anos como professor e como pai o haviam ensinado a conversar com as crianças, para que pudesse facilmente levá-las embora voluntariamente. Uma vez na cabine, o psicopata despiu a jovem, e devido à sua violência que ele fez, causou um arranhão onde jorrou sangue. Ele teve uma ereção imediata. Essa situação de excitação o fez associar sexo com sangue, e assim o monstro que estava dentro dele veio à tona naquele momento. O corpo foi encontrado dias depois no rio Gruva. Embora Tchikatilo tenha sido interrogado pelas autoridades, a principal suspeita caiu sobre outra pessoa, chamado Alexander Kravchenko. Seu segundo assassinato não demorou mais de 3 anos. Depois de perder o emprego de professor em 81, começou a trabalhar como oficial de suprimentos de fábrica. O trabalho o fez viajar constantemente por toda a região, o que lhe ajudou a encontrar vítimas diferentes em diferentes lugares. Em 3 de setembro daquele ano, ele agrediu Larissa Tchevchenko, uma prostituta de 17 anos. Seu objetivo era sexo com a garota. No entanto, enquanto ele não conseguiu uma ereção, a jovem zombava dele. Isso o deixou tão enfurecido que perdeu o controle e a matou loucamente. Depois de estrangulá-la, ele ejaculou em seu corpo, mordeu a sua garganta, cortou seus seios e comeu seus mamilos. Com esse novo assassinato, Tchikatilo entendeu que isso representava o ato sexual supremo para ele. Essa foi a maior ponte da emoção que ele pôde obter. Depois disso, pouco a pouco, mais vítimas foram adicionadas. Sua terceira vítima, Lyubia Beruk, uma menina de 13 anos que foi sequestrada em uma cidade chamada Novorkesk. Ele esfaqueou cerca de 40 vezes, mutilou, arrancou seus olhos. Mais tarde, esse ato se tornou seu selo pessoal. Até aquele momento, Tchikatilo havia matado apenas mulheres. Oleg Padovlevski seria sua primeira vítima do sexo masculino, o menino de 9 anos de idade. O pequeno corpo nunca foi encontrado. No entanto, Tchikatilo diz que foi responsável por sua morte e afirmou ter rasgado seus órgãos genitais com a boca.
O modo operante do assassino era sempre o mesmo. As vítimas foram encontradas na floresta, apresentavam sinais de violência, sadismo e geralmente mutiladas. Em 1984, o número de vítimas já era de 15 pessoas. O caso do serial killer se tornou um caso público. Para tentar encontrar o assassino, o Instituto Trebesky de Moscou fez o seu perfil. Segundo especialistas, era um homem completamente normal, provavelmente casado e com emprego. Ele costumava deixar seu sangue no corpo das vítimas. Após uma análise, eles determinaram que o grupo sanguíneo do assassino era do tipo AB. Em setembro de 74, Chikatilo foi preso no mercado de Rostov. O homem se encaixava perfeitamente no perfil do assassino. No entanto, depois de fazer o exame médico, foi determinado que seu tipo sanguíneo não correspondia ao encontrado. Seu tipo sanguíneo era do tipo A. Assim, Chikatilo foi liberado, sem qualquer acusação contra ele, e os assassinos continuaram. O número da vítima já havia atingido 30 e as autoridades não tinham pista alguma. Em outubro de 1990, outro corpo foi encontrado na floresta, perto da estação de Dolonjós. Toda a equipe policial abordou o caso e tinha uma força-motim de cerca de 100 homens. 2 semanas depois, outro corpo foi encontrado e o número de policiais na investigação chegou a 600. Eles haviam montado um guarda na floresta, especialmente nas áreas mais isoladas. Naquela época, o fim de Chikatilo estava próximo. Em novembro, enquanto fazia uma de suas rondas, um detetive chamado Igor viu um homem deixar a floresta. Esse homem usava terno, gravata, tinha um dedo enfaixado e uma bochecha manchada de sangue. O policial pediu sua documentação, mas não tinha motivos suficientes para prendê-lo. O soltou e um pouco depois foi relatado o incidente. No dia seguinte, as autoridades encontraram o corpo de uma jovem mulher na mesma área. Os policiais amarraram as pontas e deduziram que a pessoa responsável deveria ser o homem que o detetive havia denunciado. Assim, em 20 de novembro, foi emitido um mandato de prisão contra Andrei Chikatilo. Curiosamente, seu sangue não era do tipo AB, mas seu esperma sim. Após sua prisão, o acusado negou estar envolvido. Ele não confessou nada durante os primeiros interrogatórios. Alguns dias depois, no entanto, ele disse que contaria tudo se os interrogatórios parassem. Quando ele conheceu um dos psiquiatras, ele confessou 52 assassinatos. Ele justificou seus atos devido a uma psicopatia. Ele disse que seu problema era mental e que não podia controlar as suas ações. No entanto, para a polícia, o objetivo dessa declaração era encontrar uma saída para a situação, alegando deficiência mental. Os psiquiatras do mesmo instituto que o haviam esboçado antes o catalogaram como sádico, prudente. Eles indicaram que ele não sofria de nenhum distúrbio mental que o impedisse de entender as suas ações estavam certas ou não. Foi determinado que suas ações foram premeditadas e que ele era legalmente são. Seu julgamento começou em abril de 1992 e terminou em outubro daquele mesmo ano. Foi condenado à pena de morte em 14 de fevereiro de 94. Ele foi baleado com um tiro no pescoço na prisão de Rostov, Hungria, enquanto a sua esposa deu apenas uma declaração, dizendo que não acreditava que aquele mesmo homem, aquele mesmo monstro,